Pratos com fezes sendo usados para servir comida. Essa é a denúncia que está sendo levantada e foi confirmada inclusive pela irmã de Deolane. Nos últimos dias surgiram relatos envolvendo crises de pânico, escorpiões dentro da cela, problemas de saúde e uma história tão bizarra que muita gente sequer acredita que possa ser verdade. Mas afinal, o que realmente está acontecendo com a influenciadora atrás das grades? Ela estaria comendo literalmente bosta? Que nojo! Fezes! Será que a Deolane realmente está enfrentando uma situação tão complicada dessa atrás das grades? Ou a gente está diante de mais uma tentativa de sensibilizar a opinião pública enquanto as investigações não avançam? Bom, vamos entender o que está acontecendo com ela então dentro da prisão. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Galera, presta atenção no que o Thiago me mandou. E aí, irmão, eu vi a aula e segui o passo a passo, acabei agora. Gostei bastante da forma que você ensinou na prática. Diferentes de muitos no YouTube que só enrola e não ensina nada. Ah, e aqui não tem nada de depoimento fake não, tá? O Thiago, ele tá falando da aula gratuita que eu vou liberar pra você também, mostrando como gerar renda com a internet utilizando a Shopee. Sem enrolação, sem historinha triste, sem promessa milagrosa, sem ficar uma hora ouvindo alguém contar de como saiu do zero aos milhões. É conteúdo direto ao ponto, tá? E eu vou te falar uma coisa, tá? Só essa aula já pode te mostrar o caminho para você fazer os seus primeiros 500, R$ 1.000 ou até mais utilizando a internet. Ah, Marcelo, não acredito nisso. Perfeito, então não acredita em mim, tá? Clica no link na descrição ou escaneie o QR Code e tire as suas próprias conclusões. Porque, sinceramente, eu duvido que você assista essa aula inteira e saia sem aprender alguma coisa que você possa colocar em prática. Para mim, esse é o método mais simples que existe hoje para quem quer começar a ganhar dinheiro na internet. E não confunda simples com fácil, tá? Vai exigir trabalho, dedicação, você vai precisar executar, mas se você não conseguir aprender com esse método, eu realmente acho difícil você aprender com qualquer outro, porque ele foi feito para quem tá começando do absoluto zero. Link na descrição ou QR Code aqui na tela. Assista a aula e depois me fala o que achou. Nossa querida influenciadora, advogada e ex do MC Kevin, a doutora Deolane Bezerra, ela acabou sendo presa no dia 21 de maio pela segunda vez, né, em menos de 2 anos, mas dessa vez a situação parecia muito mais grave, tá? Como muitos já sabem, ela foi detida na sua mansão em Alphaville durante a Operação Vernix. Essa investigação apura aí o seu suposto papel num esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Desde então, começaram a surgir diversos relatos de pessoas que frequentavam a casa dela, documentos policiais apontando aí possíveis conexões com a facção e movimentações que envolveriam milhões de reais. Para aumentar ainda mais a repercussão, uma reportagem do Fantástico levou o caso para milhões de brasileiros, detalhando esse suposto envolvimento da influenciadora com a maior organização criminosa do país. Há contato de Everton determinando transferências para uma abreviação que se referia a Del BZ e um número de conta bancária que, uma vez apurada, revelava a identidade de Deolane Bezerra. Também ganharam repercussão as declarações de Denise, a ex-diarista da família de Deolane, né? Ela afirmou que a advogada mantinha grandes quantias em dinheiro espalhados pela residência, contou que após ser acusada de roubo pela família passou a receber ameaças. Segundo a Denise, as intimidações não teriam partido apenas da influenciadora. Espalhado pela casa ou em montante assim na parte das estantes ou em cima da escrivaninha, dos quartos, nas gavetas. A gente, por ser empregada, a gente pensa que é teste. Tá deixando ali para ver se não vai pegar, para ver se não vai roubar. Em áudios divulgados aí, um homem que se apresenta de forma bastante explícita como um criminoso chega a afirmar que eles fariam ali lavagem de dinheiro pro crime. O dinheiro é oriundo do crime. Eles lavam dinheiro para nós. Então nós queremos resolver da melhor maneira. Nós não vai pra polícia porque nós é o crime, mas nós resolve do nosso jeito. Enfim, né, a gente já fez alguns vídeos trazendo esses detalhes e várias outras informações que surgiram ao longo da investigação e que acabaram complicando ainda mais a situação da advogada. Não à toa que, mesmo com a defesa tentando de tudo, né, até agora não conseguiu tirar ela da prisão. Já tentaram pedir prisão domiciliar por causa da filha, que hoje tem 9 anos. Já argumentaram também que a prisão teria sido injusta e motivada pela repercussão do caso. Foi uma tentativa atrás da outra, né, mas até agora, né, até esse momento, a Deolane continua presa. E para piorar ainda mais a situação da influenciadora, tudo indica que a vida dela dentro da penitenciária feminina de Tupi Paulista não está sendo tão tranquila quanto muita gente imagina.
Por ter formação em direito, a Deolane tem o direito a uma cela especial de aproximadamente 9 metros quadrados, que ela divide com outra advogada. Recentemente, o Paulo Matias ele chegou a divulgar imagens do local onde ela está presa, e olhando aí por elas, né, o ambiente não parece ser tão ruim quanto muita gente imaginava. Mas fora essa regalia, a Deolane ela segue as mesmas regras aplicadas às demais detentas, incluindo banhos de sol diário e aí horários também mais rígidos para alimentação. Além disso, jornalistas e documentos apresentados pela própria defesa apontam que ela teria enfrentado crises de pânico e episódios aí de alteração na pressão arterial nos últimos dias. Os advogados também registraram reclamações sobre a alimentação e a água fornecida aí na unidade, mas até agora a justiça manteve a decisão de deixá-la presa no interior do estado enquanto o processo segue em andamento. E já que a gente está falando de alimentação, uma declaração da irmã de Deolane acabou chamando bastante atenção, tá? A Daniele Bezerra, ela afirmou nas redes sociais que a advogada teria recebido refeições em pratos sujos de fezes e que chegou a matar 4 escorpiões dentro da própria cela. Agora vieram as notícias dos escorpiões e desses pratos defecados. Amanhã tem uma novidade, hein? A questão eles querem manter-se sempre na mídia, sempre em voga, para que o caso não caia no esquecimento. Em entrevista ao jornalista Lucas Pazin, do Metrópolis, a Daniele afirmou que a Deolane vem sofrendo com crises de pânico e que a situação teria piorado ainda mais, né, depois que ela precisou matar esses escorpiões. Daniele afirma que Deolane precisou ser socorrida após algumas crises de pânico na prisão. Abre aspas. Ela já foi socorrida 2 vezes pela unidade. A pressão chegou a 9/6 e a enfermeira aplicou soro. Deolane tem crise de pânico e não consegue ficar sozinha na cela à noite. Isso piorou depois que em somente um dia ela matou 4 escorpiões. Há uma infestação no local, segundo a irmã da Deolane. A Daniele também confirmou a história envolvendo os pratos, né? Segundo ela, isso acontece porque parte da louça permanece nas celas e algumas detentas acabam utilizando os recipientes para poder fazer suas necessidades. Nossa senhora, que nojeira, né? De acordo com o relato, depois disso os pratos são recolhidos, levados aí para a cozinha, são lavados e retornam aí para serem servidos novamente, né? Para servir as refeições. Só que a irmã da Deolane, ela afirma que essa limpeza não seria feita de forma tão adequada assim. Então, você vai comer o seu arrozinho, seu feijãozinho, seu franguinho, com aquele cheirinho, com aquele temperinho de fezes, mano. Caralho, mano. Que bagulho bizarro, mano. Não é possível isso, cara. Cara, é difícil de acreditar, mano. É difícil de acreditar nisso aí, velho. Será que é verdade isso, mano? Que nojo. Ela não consegue comer a comida porque os pratos são sujos. Muitos desses ficam trancados em celas e as presas os utilizam para urinar e defecar. Depois, esses mesmos pratos são introduzidos na cozinha, não são lavados corretamente e voltam com a comida para as detentas. Bom, agora também é importante lembrar que tudo isso partiu da irmã de Deolane, né? Ninguém é obrigado a acreditar nesses relatos, né? Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade em aceitar qualquer informação vinda da família sem um pezinho atrás, né? Mas ao mesmo tempo também não acho impossível que ela tenha passado por situações bem complicadas dentro da prisão. De qualquer forma, o fato é que, pelo menos por enquanto, a justiça continua mantendo a influenciadora atrás das grades. E convenhamos, né? Diante da quantidade de elementos que apareceram até aqui, seria estranho vê-la deixar a prisão tão rapidamente. Mas, sendo bem sincero, eu ainda apostaria que ela vai assistir a Copa do Mundo no conforto da sua mansão. Afinal, a gente está falando do Brasil, né? Daqui a pouco a defesa acaba encontrando alguma brechinha jurídica, consegue reverter a situação e tirar ela de lá. Talvez seja só uma questão de tempo, tá? Mas e aí? Você acredita nessa história dos pratos sujos de fezes? Ou você acha que houve um exagero por parte aí da família de Deolane? E sobre a prisão dela, você acredita que ela ainda vai passar bastante tempo lá? Ou já alguém consegue tirar ela de lá? Comenta aqui embaixo e não esquece de clicar no link que eu deixei na descrição ou escanear o QR Code que está aqui na tela para você receber a aula gratuita e aprender ainda hoje a como faturar, fazer uma renda extra aí utilizando a Shopee, beleza? Assiste a aula, tenho certeza que só com essa aula você já vai aprender aí alguma coisa, já vai começar a colocar em prática e depois você me avisa lá no Instagram o que você achou, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!